Se da vida as vagas procelosa são, se com desalento julgas tudo vão. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja cada um de nós, né? Louvando a Deus por estar mais uma vez aqui na transmissão. Infelizmente, tivemos que adiar aí nosso reinício do culto presencial nosso, mas como estávamos ansiosos para poder nos ajuntar, e louvarmos ao nosso Deus, mas só por uma questão de prevenção por enquanto, diante de uma suspeita, nós vamos ter que aguardar mais um pouquinho, mas para aqueles irmãos que estão preocupados, olha, não se preocupem, graças a Deus, tanto eu quanto a Sara estamos muito bem, os sintomas são ainda aí apenas suspeita, terça-feira nós vamos fazer o exame, mas graças a Deus nada que tenha afetado profundamente nossa saúde, estamos todos muito bem, tá? Louvado seja Deus por isso. Meu irmão, vamos começar a nossa transmissão nessa noite, nos colocando na presença de Deus, que é Ele que é o dono da vida, Ele é o nosso Senhor, Ele é o autor da nossa salvação, Ele merece ser glorificado em todo momento, por todos os motivos, Oremos ao Senhor. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos a Ti, ó Pai, por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor para conosco. Agradecemos por Tua misericórdia, Senhor, que nos alcança diariamente, por Tua bondade, Senhor, que é derramada sobre nós em todos os momentos. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu nos envolveste no Teu amor, Tu nos elegeste, Senhor, para recebermos da Tua graça, para que por meio do Teu Filho Jesus nós fôssemos redimidos e fôssemos reconciliados contigo, e assim recebêssemos o perdão que nos aproxima de Ti. Vivifica, Senhor, nosso coração neste momento, para que mediante, Senhor, todas as partes dessa transmissão, Tu sejas adorado e glorificado com todo o nosso ser, para que em todos os momentos, ó Pai, o nosso ser se exalte, se eleve a Ti e se aproxime cada vez mais de Ti. Vivifica, Senhor, a nossa alma, abençoa-nos, é o que nós desejamos, e falamos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Nós cantaremos o hino número 19 do nosso inário, o novo cântico, Ó Rei sublime em majestade e glória. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de Ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, seus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz.
pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Amém. Cantemos louvores que alcancem o céu, né? Esse é o nosso alvo, cantar louvores que alcancem realmente os céus. Irmãos, nós vamos agora também, eu convido você que abra a sua Bíblia, no Salmo capítulo 85, Salmo de capítulo 85, nós faremos a leitura dos versículos 4 até o versículo 7, que é o momento da nossa confissão de pecados, tá bom? Salmo capítulo 85, de 4 a 7. Estou aqui arrumando o outro hino. Nos diz assim: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Amém. Irmãos, esse de fato é a oração de todo aquele que, conhecendo a Deus, acaba pecando contra o Senhor. Para, retira de nós a tua ira. Vivifica-nos. Traga-nos o regozijo. Você lembrar, é mais ou menos parecida àquela oração de Davi que ele fala: Senhor, não te retire de mim o teu espírito e restitui-me a alegria da salvação. Todo filho de Deus que, tendo sido lavado, remido, que tendo sido realmente salvo pela cruz de Cristo, ele comete ainda pecado, ele tem de sentir a tristeza na sua vida pelo cometimento desse pecado. E isso tira a alegria do seu viver. Irmãos, é preciso que nós nos aproximemos do Senhor com sincero coração, com uma sincera recordação dos pecados, uma análise interior profunda para colocarmos diante de Deus todos os nossos erros e os nossos pecados. Eu convido você que nesse momento nós nos coloquemos diante de Deus e peçamos que Ele venha vivificar o nosso espírito, restituir-nos a alegria da salvação. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Pai, nós reconhecemos a Tua santidade, reconhecemos, Senhor, a Tua perfeição pelo qual Tu não pecas, ó Pai, pela qual, Senhor, Tu exiges e és totalmente perfeito e exiges de nós também a perfeição. E além de reconhecermos, Senhor, toda a Tua perfeição, nós reconhecemos toda a nossa incapacidade. Pois embora tenhamos sido salvos, tenhamos sido, ó Pai, santificados, purificados, tenhamos sido justificados em Teu Filho Jesus, nós muitas vezes ainda damos vazão à carne e nos deixamos levar pela tendência pecaminosa que existe em nós ainda. Pai, vivifica o nosso coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque somos tão falhos, porque somos, Senhor, tão cheios de pecados, porque nos deixamos levar tantas vezes por essa influência maligna dentro de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a viver para Ti, para o Teu louvor. Ajuda-nos a viver, Senhor, para a Tua glória e para a Tua honra. Perdoa-nos, Senhor, de todo o mal. Dá-nos a alegria da Tua salvação para que vivamos por Ti, Senhor. Vivamos em Ti e vivamos para o Teu louvor. Dá-nos, Senhor, a alegria de sermos Teus filhos e de vivermos como Teus filhos. Dá-nos, Senhor, a santidade para sermos o Teu reflexo neste mundo e os homens possam ver as nossas boas obras e louvar a Ti e buscar a Ti. É o que nós pedimos, Senhor. Restitui-nos a alegria da salvação e da santificação, para que sejamos perfeitos como Tu és perfeito, sejamos santos como Tu és santo,
para que, Senhor, nós possamos viver e agradar ao Senhor através da santificação. É em nome do Teu Filho Jesus, que morreu por nós, que nós pedimos e nós, Senhor, clamamos. Amém e amém. Irmãos, tendo orado ao Senhor pedindo perdão pelo nosso pecado, vamos ver a palavra do perdão. Está também lá no Salmo capítulo 85, mas nos versículos 1 ao versículo 3. O texto nos diz assim: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo e encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Nós temos um Deus, irmãos, que nos favorece. Nós temos um Deus, irmãos, que nos restaura. Nós temos um Deus que nos perdoa. Um Deus que se contém para não nos dar aquilo que nós merecemos. Nós temos um Deus que é gracioso. E isso é maravilhoso. É por isso, irmãos, que nós louvamos a Deus, né? Eu convido você agora que nesse momento nós cantemos o hino número 32 do nosso Inário Novo Cântico. Tu és fiel, Senhor. Nós temos um Deus que é fiel em nos abençoar em todas as coisas. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, eu assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares. Louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda.
Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Amém. Que fidelidade de Deus nós temos, né, irmãos? Que fidelidade. Uma fidelidade que nos amou desde o início. Uma fidelidade que enviou seu Filho por nós. Uma fidelidade de Deus que ali na cruz nos reconciliou com Ele. Que fidelidade de um Deus que também não apenas realizou, mas está conosco todos os dias e está preparando também o nosso encontro com eles. Que fidelidade! Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Vamos meditar na palavra de Deus? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em apenas um versículo, tá bom? Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, Apocalipse, capítulo 1, no versículo 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, vai aparecer na tela, mas como eu sempre menciono, irmãos, tem a Bíblia aí no seu colo para acompanhar esse texto e acompanhar outros versículos que nós vamos mencionar durante a nossa meditação, tá bom? O texto nos diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados, né? Irmãos, como sabem, ontem, dia 31 de outubro, nós comemoramos os 503 anos da Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante foi um marco histórico, pois ele trouxe a igreja novamente cativa à palavra de Deus. Trouxe a igreja do Senhor Jesus, né? Libertou-a do cativeiro dos dogmas, libertou-a do cativeiro das tradições e a trouxe novamente cativa, mas cativa à palavra do próprio Deus, através do qual nós compreendemos que a nossa justificação é somente pela fé, através do qual nós compreendemos que a nossa salvação é somente por meio do Senhor Jesus Cristo, através do qual nós damos glória somente a Deus, através do qual nós sabemos que somos justificados pela graça, né? Somente pela graça. Tudo isso somente as Escrituras nos ensinam. E eu gostaria de meditar nessa noite realmente sobre a palavra de Deus. O grande princípio da reforma é que a nossa vida cristã, a nossa conduta cristã, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Então vamos meditar nessa palavra, né? Irmãos, e desse versículo aqui eu gostaria de extrair alguns ensinos, 4 ou 5 breves, né? Sobre o que é que a palavra de Deus ela produz para nós, né? E eu gostaria primeiramente de falar que a palavra de Deus, irmãos, ela é fonte de relacionamento com Deus. Irmãos, o primeiro aspecto que a gente tem que entender a respeito da palavra de Deus é que ela é a base a qual todas as demais bênçãos são decorrentes para nós. Tudo que nós sabemos, tudo que nós degustamos das bênçãos de Deus, nós podemos aprender, retirar, aproveitar através da sua palavra. E esse primeiro aspecto, irmãos, é a fonte do relacionamento que a Bíblia nos proporciona com Deus. Porque é através da leitura bíblica que nós conhecemos mais e mais o nosso Deus. Vejam que aqui no nosso texto aqui de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, nós encontramos essa bem-aventurança àqueles que o quê? Que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras de Deus. Deus está revelando a João, ao apóstolo João, as coisas que haverão de acontecer, tudo aquilo que ainda vai ocorrer na história da igreja.
Mas o principal objetivo dessa revelação do Apocalipse, irmãos, é demonstrar que Deus ele está junto com a igreja, caminhando ali no meio dos candeeiros, né? Como ele fala no versículo 12, versículo 13, versículo 20. Ele está junto da sua igreja, ou seja, apesar de que a igreja passará por tribulações, apesar de que a igreja vai passar por dificuldades, muitas delas que haveriam de passar e já aconteceram, o que Deus está dizendo é que é o seguinte: eu estou revelando que apesar de todas essas dificuldades, que apesar de todas essas tribulações, que apesar de todas as perseguições, tudo está no meu controle. Eu estou no meio de vocês. Mas, irmãos, esse consolo somente vem para aqueles que conhecem o Senhor, somente vem para aqueles que conhecem a sua palavra. E novamente eu quero enfatizar uma coisa: a palavra conhecer, eu não estou falando simplesmente saber a respeito de coisas de Deus, né? Essa palavra conhecer também tem um sentido, biblicamente é principalmente o sentido de relacionamento de amor. Quando a gente fala de Mateus 7, 22, 23, né? 1 João capítulo 3, versículo 1, eu já tive expondo isso aqui em outros momentos, né? Então, irmãos, a primeira e principal bem-aventurança que nós podemos usufruir da palavra de Deus, da sola escritura, da palavra do conhecimento, da palavra que veio dos céus a nós, é esse conhecimento, é esse relacionamento, é essa comunhão com Deus. Por outro lado, nós sabemos que a falta desse conhecimento, a falta desse relacionamento com Deus, ele faz com que nós erremos nos nossos caminhos. Se você lembrar a palavra de Deus ao profeta Oséias no capítulo 4, versículo 6, Deus fala o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Jesus confirma isso também lá em Marcos capítulo 12, versículo 24: errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, essa sempre foi a briga de Deus com Israel, e também continua sendo com a igreja. O fato de que Israel, eles esqueciam rapidamente quem era o seu Deus. Deus fala isso lá em Juízes 3:7. Esse esquecer, irmãos, ele significa o afastamento do relacionamento de Deus. Veja bem, se nós nos aproximamos da Bíblia, se nós nos aproximamos do conhecimento bíblico, nós estamos nos aproximando do próprio Deus, porque é a forma com que Deus fala conosco, é a forma como nós conhecemos mais profundamente a Deus. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós estamos nos afastando do conhecimento de Deus e afastando da voz de Deus falando conosco também. Deuteronômio capítulo 32, 18 a 20, Deus mostra isso através... ali ele tinha falado das bênçãos decorrentes da obediência, mas ele fala das maldições decorrentes da desobediência, e a desobediência vem por causa do afastamento do conhecimento de Deus, e consequentemente, irmãos, o afastamento de Deus, o afastamento da sua palavra, do relacionamento com Deus, traz os seus castigos. Deus já havia mencionado isso lá em Deuteronômio 8, versículo 19 e versículo 20. É por isso, irmãos, que esse é o conhecimento que Deus deseja que nós tenhamos a respeito dele. Ele diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Irmãos, um conhecimento que gere relacionamento, tal como é realmente o relacionamento de um marido com a esposa. Deus deseja um conhecimento profundo com os seus filhos, que os seus filhos o conheçam mais e mais, conheçam o seu caráter, conheçam a sua moral, conheçam quem Deus é, para que possam viver cada vez mais como Ele é. Irmãos, hoje no mundo há muitos que se dizem teólogos, que não necessariamente são realmente cristãos, né? Mas são pessoas que dizem conhecer muito a respeito do ser sobrenatural e tudo mais, mas acabam dizendo loucuras sobre o propósito de Deus para com o ser humano, dizendo que Deus não... dizendo a respeito de coisas que Deus aceita, dizendo que Deus não aceita, ou que Deus rejeita, e coisas que Deus realmente não rejeita, falando: não, todo mundo é filho de Deus, que a Bíblia não ensina isso. Essa semana, os irmãos devem ter acompanhado em algumas redes sociais aí, né? Nós temos um pregador que já foi muito famoso, mas agora ele, de alguns anos, algumas décadas para cá,
algumas décadas para cá, né? Ele acabou adotando o chamado liberalismo teológico, que tira primeiramente a suficiência da Escritura, a suficiência da palavra de Deus, e quando você tira a suficiência da palavra de Deus, você vai começando aceitando a cultura como modelando o ensino religioso, como modelando o ensino daquilo que é o relacionamento de Deus com o homem, né? Então ele, tirando a suficiência da Escritura, ele falou claramente que a Bíblia hoje é insuficiente para nós, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa ser atualizada para o nosso tempo e para a nossa cultura. Então são pessoas assim que dizem conhecer a Deus, mas que na verdade deturpam a palavra de Deus para os seus próprios anseios. Então, irmãos, e aí há outras pessoas, né, de outras religiões que dizem conhecer todas as religiões e conhecer todos os deuses dessas religiões, né, e creem que na verdade essas religiões são apenas caminhos diferentes para alcançar a mesma deidade. Essa semana também estive vendo uma postagem mais ou menos dizendo assim: Maomé não foi islâmico, né? Buda não foi budista e Cristo não foi cristão, uma coisa assim, querendo dizer, olha, eles eram apenas mestres que pregavam o amor. Então essas pessoas muitas vezes elas querem falar, olha, os mestres são os mesmos, os caminhos são os mesmos para chegar com o mesmo objetivo. E são esses teólogos que dizem conhecer muito de Deus que cairão no mesmo erro daqueles a quem Jesus certa vez advertiu lá em Mateus 7, 21 a 23. Quando ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, para conhecer a vontade do Pai, nós temos que conhecer a sua palavra. A palavra de Deus é a fonte do relacionamento. Tem muita gente procurando conhecer a Deus, mas não quer ler a sua palavra. São pessoas que querem apenas o conhecimento advindo do sobrenatural. Pessoas que querem o conhecimento advindo do misticismo, etc. Porém, irmãos, Deus é muito claro em dizer que aqueles que querem conhecê-lo devem ler as Escrituras. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, o próprio Senhor Jesus, ele falou: examinai as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Os irmãos conhecem a história de George Miller, né? George Miller foi um homem de profunda fé. Era um homem que tinha orfanatos e mais de 2.000 crianças aos seus cuidados, e muitas vezes acontecia de não haver pão para dar no café da manhã para os órfãos. E era um homem que orava, e Deus fazia com que o pão chegasse à porta dos orfanatos para ser entregue. Mas o que eu quero enfatizar é que certa vez um amigo de George Miller quis saber qual era o segredo da fé de George Miller. E ele então respondeu. Ele pegou a sua Bíblia já gasta e ele falou o seguinte: olha, eu já tenho lido esse livro inteiro mais de 100 vezes. Eu conheço o seu autor, eu conheço a Deus, eu sei quem Ele é. Irmão, nós só podemos ter fé quando nós conhecemos a Deus. E conhecemos a Deus através da sua palavra. Não há outra forma. Conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. Então, irmãos, a palavra de Deus é fonte de relacionamento com Deus. Uma segunda demonstração aqui do que é a palavra de Deus é que ela é fonte de vida. Irmãos, já que a palavra de Deus, já que é através dela que nós obtemos o relacionamento com Deus, a primeira consequência disso é que através desse relacionamento com Deus, nós obtemos vida. Está lá em João 3,36 também. Então, dessa forma, visto que a Escritura, que é a palavra de Deus que nos leva a Cristo, como Paulo falou lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8 e 9, né? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos, né? Então, irmãos, é nele que nós temos a vida eterna.
Já que é em Cristo, a palavra nos leva a Cristo e é em Cristo que nós temos a vida eterna, então indiretamente a palavra de Deus é fonte de vida, porque ela nos leva ao autor da vida. Então não é à toa, irmãos, que Paulo ele declara em Romanos capítulo 1, no versículo 16, que ele não tem vergonha do Evangelho, porque ele sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nisso, irmãos, Paulo está declarando que o Evangelho, que é a palavra de Deus, esse Evangelho que fala a respeito de Cristo, é nesse Evangelho que nós encontramos a nossa vida eterna. Então feliz é quem recebe através do Evangelho e é levado para o conhecimento de Cristo para receber então essa vida eterna. Irmãos, e além desse sentido de vida que a gente entende aí como a vida eterna, uma vida por vir, uma vida que não tem fim, também temos que compreender que a palavra de Deus ela é fonte de uma vida no sentido de qualidade do nosso viver. Ela transforma a nossa vida atual para uma qualidade muito melhor. Isso também, irmãos, pode ser demonstrado naquilo que Jesus falou àquele jovem rico lá em Mateus 19, versículos 16 e 17, mas lá no versículo 17 ele fala: se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aquele jovem, ele vai à procura de algo que desse a garantia da vida eterna, e Jesus deixa ali claro que nenhum homem consegue por si mesmo a vida eterna, não consegue a vida eterna pelas suas próprias forças, visto que ninguém consegue cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus. Porém, por outro lado, esse texto nos mostra que esse é outro sentido da qualidade de vida que a gente pode viver através da observância daquilo que as Escrituras nos ensinam. Irmãos, quem guardar e quem praticar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor que está aí na sua palavra, com certeza vai viver uma vida muito mais agradável e satisfeita, porque a palavra de Deus muda o nosso comportamento nesse mundo. Veja que é isso que Pedro ele diz lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14 a 16. Mas lá no finalzinho do versículo 16 ele fala: quem há vos de maltratar se fizerdes o que é bom? No capítulo 3, de 11 a 15, ele faz a mesma demonstração. O que ele quer dizer aos crentes é: vivam de acordo com o que Deus manda, vivam de acordo com aquilo que ele ensina, porque não há julgamento contra coisas que estão certas. É o que Paulo ele também fala lá a respeito do fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23. Ele fala contra essas coisas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, contra essas coisas que o Espírito Santo vai frutificando em nós através dessa constante meditação na palavra de Deus, através desse relacionamento com Deus. Paulo fala: contra essas coisas não há lei. Quem vai te julgar por ser uma pessoa que exerce o amor? Quem vai te julgar por ser uma pessoa que exerce a mansidão? Quem vai te julgar por ser uma pessoa que tem domínio próprio? Não há. Ao contrário, nós vemos aí pessoas que muitas vezes viviam nesse mundo largadas no meio do vício, largadas no meio do alcoolismo, largadas no meio de todo tipo de meado da prostituição, do pecado, do homossexualismo. E quando conhecem a palavra de Deus, a vida dessas pessoas muda. Você pode ver muitas vezes a foto ainda do antes e do depois. Antes da vida sem Cristo e a foto do depois da vida sem Cristo, com Cristo, Às vezes você pode ver na sua própria vida como você era na sua vida sem Cristo e como você vive agora. Irmãos, a palavra de Deus é fonte de vida, não apenas uma vida eterna, mas uma vida de qualidade no mundo que ainda nós estamos vivendo. A palavra de Deus é fonte de qualidade de vida porque ela nos exorta a evitar os vícios deste mundo. E não é surpresa, irmãos, para ninguém a recomendação dos médicos contra todo tipo de vício, contra cigarro, jogos, bebida, etc. E nós cristãos, irmãos, nós aprendemos através da palavra de Deus que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e nós não podemos viver de uma forma dissoluta. Por isso, irmão, nós evitamos qualquer coisa que leve à destruição do nosso corpo. A palavra de Deus é fonte de vida e vida em abundância, na eternidade principalmente. Mas enquanto não chegamos lá, ela nos dá uma qualidade
de vida também. Além disso, a palavra de Deus é fonte de alegria. Voltando aqui ao nosso texto, nos fala, veja que no início do nosso versículo nos fala: bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia. A palavra bem-aventurado significa felizes. Visto, portanto, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos dá um relacionamento com o Senhor. E através desse relacionamento com Deus, nós temos a vida eterna e uma qualidade de vida. Uma consequência natural de tudo isso é a alegria que advém desse relacionamento. Quando nós olhamos para todas as bênçãos provenientes do cumprimento da palavra de Deus que nos elege, dessa palavra que nos salva, dessa palavra que nos perdoa, dessa palavra que garante para nós a nossa salvação e todas as bênçãos advindas da salvação, é impossível nós olharmos para tudo isso e ainda vivermos uma vida lamentosa, resmungona, reclamando do nosso viver. Na verdade, todas as nossas lamentações, lamúrias e murmúrias, irmãos, elas somente existem porque nós esquecemos as coisas que Deus já fez em nosso viver. Ou ainda, muitas vezes, nós não conhecemos as bênçãos que nós ainda haveremos de usufruir. Uma forma de nós manifestarmos essa alegria pelo reconhecimento das coisas que Deus fez e ainda fará por nós é através do louvor. Quando nós olhamos lá o Salmo 119, é um salmo todo composto em louvor à palavra de Deus, em louvor aos mandamentos do Senhor, em louvor aos testemunhos do Senhor. E isso, irmãos, também é interessante porque a Bíblia mesmo nos declara que todo o nosso louvor, toda a nossa oração são mediados pela intercessão do Espírito Santo, visto que nós não sabemos orar como convém, como Paulo falou lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. E como também nós sabemos que nós somos imperfeitos em nossos louvores. Se você lembrar em João capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus falou para aquela mulher que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós somos imperfeitos nisso. Por isso, irmãos, sempre após uma realização maravilhosa do Senhor para com o seu povo, nós olhamos isso desde o Antigo Testamento. Sempre que o Senhor realizava um evento milagroso e maravilhoso, isso era seguido por um cântico de louvor. A gente vê isso, por exemplo, na saída do Egito, com o cântico de Moisés e de Miriam, lá em Êxodo capítulo 15. Encontramos também nos cânticos e nos louvores de Davi, todos expressos ali nos Salmos. Ou seja, para todas as manifestações de bondade do Senhor, as pessoas elas sempre manifestaram essa alegria através do cântico, do louvor ao Senhor. E é interessante que a gente observe que isso não é apenas lá no início. Nós encontramos no Novo Testamento muitas vezes Jesus também expressando brados de louvor ao Pai por causa das suas obras maravilhosas. E quando olhamos mais para o fim, olhamos aqui para o livro de Apocalipse, nós encontramos uma série de louvores entoados ao Senhor, uma série de louvores entoados ao Cordeiro, pois todas as suas palavras anunciadas estão se cumprindo. Você pode olhar lá no capítulo 15, de 2 a 4, capítulo 5, de 97 a 14, melhor, de 7 a 14, capítulo 19, de 1 a 10, vai vendo também. Irmãos, a palavra de Deus ela é fonte de alegria, porque nós vamos lendo as histórias do que o Senhor fez e vamos nos enchendo de alegria por vermos um Deus poderoso que agiu em nosso favor. Olhamos o Novo Testamento e vemos um Deus poderoso que enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E vamos chegando mais aqui em Apocalipse e vemos um Deus poderoso que Ele mantém, cuida da sua igreja, embora haja perseguições, tribulações e sofrimentos, Ele está preparando a sua igreja para habitar eternamente com Ele e ela não terá mais lágrimas. É fonte de alegria através da palavra de Deus. E uma outra forma, irmão, de uma forma natural da gente manifestar a nossa alegria também é através de uma declaração, No Salmo 119, versículo 127, o salmista ele faz essa declaração de louvor a Deus. Aqui ele faz toda uma declaração de amor à palavra de Deus. Eu convido você que abra
a sua Bíblia, Salmo 119, 127, não vai aparecer o texto não, mas diz assim: eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Irmãos, veja que ele faz toda essa declaração do seu amor à palavra do Senhor, pois ele sabe que é através dessa palavra que ele recebe a garantia de Deus no seu viver. Irmãos, quem conhece a palavra do Senhor, ele pode se regozijar na meditação e na leitura dela, porque é ali que ele encontra descritas todas as obras de Deus para o seu favor. Não somente aquilo que Deus, como eu já falei, não somente aquilo que Deus já fez, mas também o que ele tem feito e aquilo que ainda haverá de acontecer. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, um grande pregador do passado, certa vez ele conta a história de que ele, estando num hotel, numa das suas conferências, das suas pregações, estava num hotel e ali ele encontrou uma Bíblia sobre o móvel, e quando ele abriu aquela Bíblia estava furada de capa até a capa, completamente furada. E ele foi questionar então na recepção por que foi que aconteceu com aquela Bíblia que tinha um furo de capa a capa. E ele foi informado que um bicho havia roído a Bíblia ali de Gênesis então Apocalipse. E aquilo deixou Spurgeon intrigado. E ele fala que naquela noite ele fez uma oração a Deus com o seguinte pedido: Senhor, eu quero ser como este bicho. Eu quero ter a vontade de devorar a tua santa palavra de capa a capa. Irmãos, que seja esse o nosso desejo. Porque se nós devorarmos a palavra de Deus de capa a capa, a alegria vai ser constante na nossa vida. Mas eu ainda quero falar mais uma coisa. A palavra de Deus, ela além de ser fonte de relacionamento com o Senhor, a palavra de Deus, além de ser fonte de alegria, além de ser fonte também de vida, a palavra de Deus, ela é fonte de consolo. Consolo que muitas vezes nós precisamos, Irmãos, é através das palavras já anunciadas a nós que nós temos esse conforto do Espírito. Quero lembrar a palavra de Paulo lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Paulo diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Mas o objetivo aqui do Apocalipse, quando ele foi escrito, não é para gerar medo na igreja, não era para gerar tristeza ou mesmo espanto por causa das figuras que aqui foram colocadas. Não. O objetivo do Apocalipse é consolar a igreja, de modo que a igreja saiba que Deus está no controle de todos os eventos, por mais piores que esses eventos pudessem parecer. Mas tudo estava destinado a chegar ao objetivo do Senhor. Tudo que haveria de acontecer era simplesmente para cumprir os planos do Senhor. Então, irmãos, o consolo do Senhor vem a nós, porque Ele já anunciou aquilo que nós haveremos de viver após todas essas coisas se encerrarem nesse mundo. Irmãos, é ou não é consolo saber que, mesmo que nós morramos sem Cristo ainda ter voltado, nós também participaremos da sua vinda? Paulo nos ensina isso, como a gente viu lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5, Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, o Paulo nos garante, irmãos. Mas também é consolo saber que aqueles que estiverem vivos haverão de encontrar com Cristo nos céus. Então, irmão, e é interessante que Paulo ali ele fala, isso é para que vocês nos consolem uns aos outros. Então, irmãos, é para saber que o propósito de Deus é imutável. E aquilo que, portanto, Ele tem para nós jamais vai mudar. Então, a gente pode ficar consolado de que a nossa salvação ela é garantida pelo Senhor.
A palavra de Deus só se torna um tormento para aqueles que não creem, porque eles haverão de receber o justo castigo pela sua incredulidade, como o autor de Hebreus fala lá no capítulo 3, 18 e 19. A palavra de Deus é fonte de vida e alegria para os crentes, mas é fonte de tormento e tristeza para os incrédulos, porque eles também sabem que essa palavra é verdadeira e que sobre eles virão todos esses juízos. Então a palavra de Deus é para nós consolo, porque nós sabemos, olha, eu posso até sofrer nesse mundo, eu posso até morrer por causa da perseguição, eu posso até morrer diante de uma tribulação, mas olha, eu tenho um Deus que me garantiu que eu passarei a eternidade com Ele, e Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Além disso, uma última coisa, a palavra de Deus também é fonte de santificação. E aqui eu queria basear no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 16, versículo 5 e 16, que diz: porque pela palavra de Deus e pela oração nós somos santificados. E Paulo fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, pois fazendo assim salvarás a tua alma, como também dos teus ouvintes. Irmãos, o livro do Apocalipse ele foi escrito para que, quando a igreja soubesse tudo aquilo que haveria de acontecer, todas as tribulações, sofrimentos, todos os eventos, ela se mantivesse firme na sua fé e na sua santificação. Mesmo que a perseguição do mundo fosse cruel contra ela, ela ficaria firme. Por isso, aqui no nosso capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse, fala: bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e guardam a sua palavra. Irmãos, é pela palavra do Senhor que nós obtemos um relacionamento que produz vida, um relacionamento que produz alegria, um relacionamento que produz consolo. Mas nós também temos que aprender a viver de acordo com essa nova vida e esse novo relacionamento. E isso que nos proporciona e nos dirige e nos encaminha é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, é maravilhoso ver como Deus age conosco, porque além dele nos salvar, além dele nos perdoar, de garantir a nossa salvação futura, Deus, como Pai, ainda nos ensina a maneira que o agrada o nosso viver, a maneira como nós devemos viver para que nós possamos agradá-lo. Isso é santificação. É através do conhecimento da palavra do Senhor que nós aprendemos a distinguir os ensinos que vêm de Deus e aqueles ensinos que vêm dos enganadores desse mundo, daqueles que provêm dos falsos mestres e até mesmo aqueles ensinos que provêm do próprio diabo. Paulo fala isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 4. Nós só saberemos distinguir o que é santificação e aquilo que é mentira com vestes de santificação pela palavra de Deus. Assim, irmãos, a palavra de Deus é fonte de santificação, porque ela nos ensina coisas que nós devemos evitar, como por exemplo Paulo fala lá em Gálatas 5, 16 a 21, das obras da carne. Coisas que em nada proporciona alegria de viver e ainda nos afasta desse relacionamento com Deus. Mas a palavra de Deus também ensina onde nós devemos caminhar. E eu gosto muito de Isaías 30, versículo 21, que nos fala: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos distinguir quando nós estamos andando no caminho errado. É por isso, irmãos, que os teólogos eles defendem a ideia da meditação da palavra de Deus como um meio de graça. Quando nós estamos debruçados na palavra de Deus, lendo, ouvindo, guardando, meditando, nós somos abençoados por Deus, porque quem procura promover na sua vida a constante meditação da palavra do Senhor, ele vai se purificando dos pecados. Concluindo, irmãos, hoje nós vivemos num mundo, e presta atenção, nós vivemos num mundo que a primeira coisa que é atacada
é a palavra de Deus. Porque quando você tira a suficiência, a eficiência da palavra de Deus, você destrói todo argumento da doutrina correta, do ensino correto, da vontade de Deus. Quando você tira a Bíblia do lugar de destaque, do lugar da centralidade, daquilo que é a base da nossa fé, você começa a aceitar todos os erros desse mundo. É por isso que você encontra muitos pastores hoje defendendo posturas a favor do homossexualismo, posturas a favor das coisas mais ridículas que acontecem por aí, num suposto amor de Deus, numa suposta doutrina do amor de Deus. Irmãos, o amor de Deus é demonstrado naquilo que a Bíblia falou e não naquilo que os homens tentam inventar. Por isso, sola Escritura. É somente a Escritura que nos conduz ao sola Christus, solos Christus, que a nossa salvação é apenas em Jesus. Quando nós deixamos a Escritura de lado, aí a gente aceita que existem vários caminhos para se chegar a Deus. Então, não serve. Somente a Escritura nos ensina que a salvação é pela fé somente e não pelas obras. É somente as Escrituras que nos ensina que a salvação é somente pela graça e não pelos nossos próprios esforços. É somente pelas Escrituras que nós aprendemos que toda a nossa vida deve servir somente para a glória de Deus e não para a glória do homem. Portanto, nesse dia em que ontem nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, 503 anos do mover de Deus que abalou a história da religião cristã, nós louvamos a Deus pela sua palavra, que é fonte de relacionamento com Ele, é fonte de vida, é fonte de consolo, é fonte de alegria, a sua palavra que é fonte de santificação. Nós louvamos a Deus pela sua Escritura que nos foi dada, por Ele ter inspirado os homens para escrever a sua palavra. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe mais e mais. E para finalizarmos esse momento, não poderíamos deixar de cantar o hino da Reforma Protestante. Castelo forte é o nosso Deus. Hino 155 do nosso Inário Novo Cântico. Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem
demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Amém. Com Ele reinaremos. Oh, consolo maravilhoso, né? Que a palavra de Deus nos dá. Ainda que venhamos perder tudo, família, bens, prazeres, tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. E a certeza quem nos dá é a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Irmãos, nós vamos encerrar então a nossa transmissão, só antes então de fazermos a oração final. Terça-feira, como eu falei, irmão, eu vou estar fazendo, já que amanhã é feriado, né, o posto não vai abrir, eu farei aquele exame que o irmão sabe, e então eu passarei aos irmãos aí a respeito da nossa previsão do reinício do nosso culto presencial, tá bom? Mas estejamos aí na expectativa que seja o mais breve possível, Vamos então, eu aguardo então, quarta-feira temos a nossa transmissão do estudo bíblico, tá bom? Às 20 horas, não deixemos de participar. E durante a semana, terça, quinta, sexta, sábado, teremos aí as nossas meditações diárias também para os irmãos não perderem, não terem nenhum dia sem a palavra de Deus na vida de vocês, tá bom? Vamos orar? Vamos exaltar o nosso Deus nesse momento com uma oração de encerramento, tá bom? Depois estaremos encerrados. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra, Senhor, em nossa vida, porque, Senhor, Tu providenciaste desde o início, com que os Teus servos, ó Pai, com que os Teus eleitos e amados fossem inspirados pelo Teu Espírito Santo para escrever as Tuas palavras, Senhor, desde os tempos remotos, e a manterem, Senhor, até os dias dos Teus apóstolos. Pai, nós Te louvamos porque Tu providenciaste o registro, Senhor, da Tua vontade durante todo o decurso das gerações, para que nós tivéssemos, Senhor, uma base suficiente e eficiente para apreender, para guardar, para conhecer mais a Ti. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que nos leva a Teu Filho Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que nos mostra, nos ensina tudo aquilo, Senhor, que não apenas Ele ensinou, mas o que Ele veio fazer por nós. A Tua palavra que nos fala do Teu grande amor para conosco, que fala do Teu agir, do Teu Espírito no nosso viver. A Tua palavra, Senhor, que nos revela aquilo que Tu estás preparando para todo o Teu povo. Vivifica-nos, portanto, pela Tua palavra, santifica-nos por meio dela, Senhor, para que nós sejamos filhos, refeitos à imagem do Teu Filho Jesus, para que Tu te alegres conosco. Abençoa-nos para que em todas as coisas nós possamos Te louvar da forma, Senhor, que Tu és digno de receber a adoração, para que estejamos preparados para a vinda do Teu Filho Jesus, para que estejamos preparados para habitar no reino celestial. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Teu Filho. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno, poderoso amor de Deus, o Pai,
e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe toda a sua família, toda essa semana. Seja uma semana abençoada para cada um de nós, tá bom? Que a palavra de Deus venha abundar ricamente em todos nós, em todo o seu povo. Não deixe de participar, então, das nossas transmissões na quarta-feira também. Que Deus abençoe. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize as